Simuladão de Português FGV. Lembrando que, lá no nosso site cienciaexata.com, há o combo com os cursos de português e matemática exclusivo para este concurso. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Vamos à resolução da primeira parte do nosso simulado de português. A frase abaixo em que foi corretamente indicado o termo referido pelo vocábulo em destaque é... Então, nós temos aqui uma questão da FGV do ano de 2022. Não vou fazer a leitura da passagem, porque, lendo cada alternativa, voltaremos até essa passagem. Quem usa o sapato, o que pede a questão? A frase abaixo em que foi corretamente indicado o termo referido. Então, quem usa um sapato sabe onde ele aperta. Esse onde está se referindo a sapato? Não, nós já sabemos que onde está se referindo a um lugar do seu pé e nada de sapato. Mas é uma opinião que não pode ser mudada. Primeiramente, este que aqui é um PR, é um pronome relativo. Pronome relativo ele vai retomar um substantivo anterior, um termo anterior. Mas é uma opinião que não pode ser mudada. O que não pode ser mudado? A opinião, não é isso? Então, eu já venho aqui e descarto, porque não é má, é opinião. É mais fácil lutar por princípios do que aplicá-los. É mais fácil lutar por princípios do que aplicar o quê? Os princípios, letra C, decoração, gabaritou a questão. Você observa aqui que este pronome oblíquo átono, ele vai substituir o eles. Por quê? Eles, os pronomes retos, eu uso como sujeito. Se é complemento verbal, como no caso aqui, que vem depois do verbo transitivo direto aplicar, eu já sei, eu tenho que usar os pronomes oblíquos átonos. Eu não posso falar, eu amo ela, eu aplico eles, não. Então, neste caso aqui, que aplicá-los. Então, aqui nós já conseguimos identificar a alternativa correta. Cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver. Então, cada dia que surge. O que surge? Cada dia, não é isso? Este pronome relativo está se referindo a essa expressão. Ou então, neste caso, pode ser a palavra dia ou cada dia. Então, cada dia que surge. Então, este que está retomando o substantivo dia e nada de uma nova vida. Aprenda as regras das jogadas e depois as esqueça. Você vai esquecer as regras ou você vai esquecer as jogadas? Aqui é bem interessante, você tem que identificar o núcleo. O núcleo aqui é o que? Regras, não é isso? Das jogadas vai ser o adjunto, as regras das jogadas. Vai ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Não importa qual deles, o que importa é o núcleo do sujeito. E depois você vai esquecer o que? As regras e nada de jogadas, descarto também. Alternativa é. A frase em que os pronomes demonstrativos, então, vai demonstrar esse, aquele, isso, aquela, esta, estão adequadamente empregados. Perto de minha casa havia um parque de diversões. Este parque foi importante na minha infância. Agora, está perto? Para você usar este é porque está perto de quem fala. Agora, perto de minha casa havia um parque de diversões. Então, o correto aqui seria aquele parque, porque já tem muito tempo já, ou então o parque está distante. Este está perto de quem fala, esse está longe de quem fala e perto de quem ouve, e aquele está longe dos dois. Então, o correto aqui seria aquele. Nas comunidades, muitas das casas são pintadas de cores muito vivas. Aquelas cores chamam a atenção de todos. Observe, nas comunidades, muitas das casas são pintadas de cores bastante vivas. Então, aqui eu já sei o quê? Que o correto seria estas cores. Por quê? Aqui eu tenho duas situações. Eu poderia falar o primeiro aqui nas comunidades e aqui as cores vêm depois. Quando eu tenho dois referentes,
o mais perto aqui, o último que foi dito, eu vou usar este e suas variações. Pegue o seu caderno, anote aí. Muito importante. Então, tem duas situações, dois referentes, dois termos. Aquele que foi dito por último, você usará este e suas variações para se referir a ele. Aquele que foi dito primeiro na frase que está mais distante, eu uso aqueles. Então, estas cores chamam a atenção de todos naquelas comunidades, por exemplo. Então, o correto aqui seria estas. O que chama a atenção de todos? São as comunidades? Não, são as cores. Na antiguidade, os deuses eram venerados dentro de casa. Naqueles tempos, as coisas eram muito diferentes. Antiguidade não é um período longe. Ok, se está longe, eu já sei que eu uso aqueles. Então, a alternativa C está correta. Ah, mas não deveria ser naquela? Poderia ser naquela. Mas eu sei que a antiguidade está se referindo a tempo. Então, eu posso usar também naqueles tempos. João e Maria chegaram ao mesmo tempo à festa. Este de carro, então, eu já sei. Aquele que vem por último, vou usar este e suas variações. Maria é este? Não. Maria é esta. Esta de carro e aquele de ônibus. Estou agora diante da porta do cinema. Estou agora diante. Se você está diante de mim, você está perto do computador. Se é perto, eu tenho que usar o quê? Esta, não é isso? Esta porta foi construída há pouco tempo. Interessante aqui também. Desta questão fica o quê? O este e o aquele. Aquele que foi falado por último, eu uso este. Aquele que foi dito primeiro, eu uso aquele e suas variações. Na frase, por melhor que se fale, quando se fala muito, finalizar-se sempre por dizer tolices. Emprega-se o pronome se para quê? As funções do se. Em breve já vou deixar aqui no nosso curso também uma aula das funções do que, do como e do se. Então, este se, será que ele pode ser o quê? Será que ele é um pronome reflexivo? É o que nós precisamos ver. Será que ele é uma partícula, vamos colocar aqui, partícula apassivadora? Apassivadora? Ou será que ele é um índice de indeterminação do sujeito? Então, há essas possibilidades. Então, primeiro ponto. Se é reflexivo, é aquele que faz e sofre a ação ao mesmo tempo. O homem não se machucou. Ele praticou a ação de machucar e sofrer também. Se eu disser que o homem machucou-se, por exemplo. Partícula passivadora é quando eu tenho um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Para ser índice de indeterminação do sujeito, este se pode ser um verbo de ligação, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto. Que as bancas mais cobram? Partícula passivadora, verbo transitivo direto. Partícula índice de indeterminação do sujeito, verbo transitivo indireto. O que é índice de indeterminação do sujeito? Já é autoexplicativo. O sujeito é indeterminado, eu não sei quem praticou a ação. Por melhor que se fale, quem falou? Não sei. O verbo falar aqui, ele é um verbo intransitivo. Ele falou. Preciso de complemento? Não. Agora, o verbo você tem de identificar naquele contexto a transitividade daquele verbo. O verbo falar neste contexto, ele é intransitivo. Mas se eu disser, por exemplo, ele falou bobagem. Se eu disser, ele falou o quê? Bobagem. Então, neste caso, o verbo falar é um verbo transitivo direto. Se eu disser, ele falou com os amigos, verbo transitivo indireto. Então, é importante você identificar a transitividade. Já sei, ele é um verbo intransitivo. Quando o verbo é intransitivo, eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Quem falou? Não sei. Então, aqui emprega-se o pronome se para não identificar quem pratica a ação verbal. Correto? Então, aqui, este se ele é um índice de indeterminação do sujeito. Quem falou? Não sei. Então, aqui já gabaritamos a questão. Importante você se lembrar
disso daqui. Quando o se é uma partícula passivadora ou quando é um índice de indeterminação do sujeito. Vou trazer agora uma breve explicação sobre o uso do se nessas duas situações. Observe. O correto é vende ou vendem-se casas. Olhe o se aqui. O que eu disse? Quando aparecer o se, temos de saber partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Então, nós precisamos de saber. Trouxe aqui a explicação. O correto é vendem-se casas no plural. Por quê? Porque essa partícula, se ela é a passivadora do sujeito, sempre que você tiver o que as bancas mais cobram, verbo transitivo direto. Você tem o verbo transitivo direto, está acompanhado do se. Este se será uma partícula apassivadora. O que vai ocorrer? O verbo vai concordar com o sujeito paciente. É aquele sujeito que sofre a ação. Por quê? Esta frase ela está na voz passiva sintética. Vamos completar aqui, voz passiva sintética, não é isso? Então, muito importante você compreender dessa forma aqui. Agora, se o sujeito está no plural, o verbo também irá para o plural. O correto é o quê? Casas, eu falo casas é vendidas? Não, se eu colocar na voz passiva analítica, eu vou dizer casas são vendidas. Então, quando tiver um verbo transitivo direto ou um verbo, vou colocar aqui, ou um verbo transitivo direto e indireto, o verbo vai concordar com o sujeito. Olha o sujeito aqui, ó, casas. Sujeito, como eu disse. Então, o correto aqui ficou o quê? Vendem-se casas. Sujeito no plural, o verbo também no plural. E agora, necessita ou necessitam-se de empregados? Este verbo aqui, ele necessita de quê aqui? Você já consegue identificar o quê? A preposição. Se eu tenho um verbo acompanhado de preposição, então eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Vamos ver o que fala a regra. Necessita-se de empregados está correto. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Este se aqui, ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Para que ele seja índice de indeterminação do sujeito, eu tenho o quê? Um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto. O que as bancas mais cobram, verbo transitivo indireto. Sempre que for um desses verbos, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Então, empregados aqui, mesmo esse substantivo estando no plural, não é sujeito. Aqui eu tenho um complemento, correto? Então, lembre-se disso. Verbo transitivo indireto, ele não vai para o plural. Se for verbo transitivo direto, ele irá para o plural. Então, voltando, este se foi empregado para identificar com precisão o agente das ações? Nada disso, ele é indeterminado. Colocar as frases na voz passiva? Na voz passiva também podemos usar o se, mas a voz passiva sintética, como falei nos exemplos, poderia ser essa. Comprou-se o carro. Então, aqui eu tenho o quê? Uma voz passiva sintética, que é o verbo transitivo direto, mais o se, ok? Então, descarto, particularizar cada uma das ações, não colocar a frase no espaço individual, nada. Aqui está no espaço genérico. Eu não sei quem praticou a ação verbal. Na frase, o cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. A conjunção e, aí você já vem aqui e fala assim, nossa, mas o e, ele expressa uma ideia de adição. Sim. Agora, será que sempre o e tem uma ideia de adição? Principalmente na FGV? Não tem. Mostra o mesmo valor em. Primeira coisa é saber qual o significado desse e aqui, interrogação. Então, vamos lá. O cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. Então, vou apagar até essa adição aqui, porque senão você pode confundir.
nem sempre o E tem valor aditivo. Na maioria das vezes, sim, mas FGV você já sabe. O cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. Ideia de adição? Não. Então aqui nós já temos que saber qual das ações ocorre primeiro. O que eu disse ainda há pouco? A causa ocorre primeiro, não é isso? Então, e depois eu tenho a segunda ação, que é o quê? A consequência. Observe só a relação de causa e consequência. O que fala aqui? O cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. O homem fugiu em virtude, por causa do latido do cachorro. Então, a causa ocorre primeiro, o cachorro late. Segundo, qual foi a consequência do cachorro ter latido? O homem ter fugido. Relação de causa e consequência. Agora, se você não tivesse percebido essa relação aqui, vem outra dica também que a FGV cobra bastante essa conjunção E dessa forma. O que você poderia ter feito nesse caso? Você já poderia ter identificado aqui que quando tiver essa relação de causa, na maioria das vezes, não é sempre, na maioria das vezes que a FGV cobrar, você terá dois sujeitos. Observe. O ladrão chegou perto da casa e observou o cenário. É o mesmo sujeito, não é isso? O bandido usou o alicate e cortou o cadeado. Mesmo sujeito. A polícia militar chegou, vamos colocar aqui, sujeito 1, e o bandido, sujeito 2. Lá em cima nós temos o quê? Sujeito 1 e sujeito 2. O meliante foi preso e encaminhado para a delegacia. É a mesma ação aqui, então. Somente um sujeito, somente um sujeito, somente um sujeito. Os assaltos e furtos são comuns nas grandes cidades. Aqui também é um sujeito composto. Então, quando você vem aqui e já observa, você vai observar que a alternativa C gabarita a questão. Por quê? Aqui nós temos dois sujeitos. Isso é suficiente? Não. Nós temos de achar a relação de causa e consequência. O que é a causa? A causa é aquilo que ocorre primeiro. Vai levar a uma consequência. Primeiro, a polícia militar chega e depois o bandido ficou com medo. Então, aqui nós temos a relação a causa, que vai levar a uma consequência. A causa, a polícia chega. E qual é a consequência? O fato do bandido ter ficado com medo. Então, aqui nós temos uma relação de causa e consequência. A alternativa C gabarita a questão. Vou descartar as outras alternativas, que elas não terão a ideia de causa e consequência. Olha aqui, o ladrão chegou perto da casa, mas observou o cenário. Aqui nós já vimos essa ideia de adição. O bandido usou o alicate e cortou o cadeado. Então, aqui nós temos uma ação mais outra ação. Você vai observando nessas alternativas a ideia de quê? De adição. A frase abaixo em que o vocábulo quando, então nós temos aqui, mostra o mesmo valor daquele apresentado no texto acima é. E agora? Você já vem aqui e coloca quando expressa uma ideia de tempo. Você que está habituado a resolver as questões de outras bancas. Na FGV também, porque esse conectivo, essa conjunção, ela expressa um valor de tempo, não é isso? Agora, será que aqui é valor de tempo? Precisamos ler. Vamos ver? Após sucessivos anos de poucas chuvas, os reservatórios das hidrelétricas chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico, abaixo mesmo do patamar de 2001, quando o país enfrentou um severo racionamento de energia. E agora, será que tem uma ideia de tempo? Observe só. Aqui, essa vírgula. Essa vírgula, quando temos aqui, se for uma oração, quando eu falo lá que expressa uma ideia de tempo, se for uma oração subordinada adverbial temporal, na maioria das vezes, quando ele não virá antecedido por vírgula. Mas pode vir sim, porque a vírgula, antes das orações subordinadas adverbiais, quando elas estão depois da oração principal, ela é facultativa. Então, agora nós precisamos de ver aqui.
abaixo mesmo do patamar de 2001, em que o país, eu poderia usar aqui em que, não é isso? Ou seja, esse em que aqui, ou o que, ele vai ser o quê? Um pronome relativo. Olha o que a FGV fez. Então, pronome relativo. Pronome relativo é aquele que retoma o termo anterior. Abaixo mesmo do patamar, vamos retirar isso daqui, que não vai, esse termo acessório não precisa dele. Abaixo mesmo do patamar em que o país enfrentou um severo racionamento de energia. Então, aqui eu já vi. Quando retoma o substantivo anterior, é o pronome relativo. Pode vir acompanhado de preposição ou não, mas retomou o substantivo anterior, é um pronome relativo. Agora, em qual alternativa nós temos um pronome relativo? Então, nós precisamos de ver aqui agora. Não se pode prever quando isso vai ocorrer de novo. Se você vier aqui e falar assim, aqui tem uma ideia de tempo, será que tem uma ideia de tempo? Ok, tem uma ideia de tempo. Se eu disser, não se pode prever o momento em que isso vai ocorrer de novo. Mas nós podemos também identificar aqui um outro ponto. O que nós podemos fazer? Este quando aqui também ele pode dar início a uma oração substantiva. Isso mesmo, pode dar início a uma oração substantiva. Não se pode prever o quê? Verbo transitivo direto. Então, não se pode prever isso. Você sabe, as orações subordinadas substantivas, elas podem ser substituídas por qualquer um substantivo. Eu uso geralmente isso ou isto, tanto faz. Não se pode prever isso. Ou seja, então, neste caso aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque está complementando um verbo transitivo direto. Desconhecemos isso. De novo. Desconhecemos isso. Eu desconheço o quê? Verbo transitivo direto. Eu desconheço quando esses fatos vão acontecer. Eu desconheço isso. Então, eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Descarto. Os vulcões entraram em erupção quando o tempo mudou. Então, aqui eu já vi no momento em que o tempo mudou. Então, aqui expresso a ideia de tempo. Já venho e também descarto a alternativa C. Porque lá em cima, esse em que, ele tem uma ideia, ele tem um significado, ele tem um valor, como fala aqui, de pronome relativo. Esse é o momento quando todos devem tomar precauções. Esse é o momento em que todos devem tomar precauções. A mesma coisa lá da alternativa do enunciado. Abaixo mesmo do patamar em que o país enfrentou um severo racionamento. Esse é o momento em que todos devem tomar precauções. Então, já vi que, novamente, PR, pronome relativo. As notícias chegaram quando menos se esperava. As notícias chegaram, então eu já vi o quê? No momento em que menos se esperava. Então, aqui ideia de tempo. E lá no enunciado, ele exerce a função, ele tem o valor de pronome relativo, correto? Aí para você observar como vem aqui, olha aqui, momento é o quê? Momento é um substantivo. Pronome relativo ele vai retomar o substantivo anterior, correto? Então, por isso que a letra D gabaritou a questão. Na frase, a natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade o corrompe e torna-o miserável. A conjunção sublinhada pode ser adequadamente substituída por. Aí nós temos que ver. Tem uma ideia de oposição? A natureza faz o homem feliz e bom, mas depois vem corrupto e miserável. Então, aqui eu já vi que tem uma ideia de oposição. Então, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, a banca vem aqui e coloca no entretanto. Não, não existe no entretanto. Existe no entanto ou entretanto. Embora expressa uma ideia de concessão. Visto que uma ideia de causa, não é isso?
Então, vem o descarto, descarto, descarto também, por quê? Portanto, expressam a ideia de conclusão. E para a prova de oficial de justiça, contudo, gabarita a questão. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, contudo, expressam a ideia de quê? De oposição. Correto? Quanto mais a perna for rápida e próxima do delito, tanto mais justa e útil ela será. Nesse pensamento, há uma correlação entre dois termos precedidos por quanto mais e tanto mais, que são. E agora, nós temos de ver aqui essa correlação entre eles. Então, isso daqui, vamos observar. Quanto mais a pena for rápida e próxima, então a pena aqui, quanto mais rápida e próxima estiver do delito, tanto mais justa e útil ela será. Então, qual é a correlação entre os dois termos precedidos pelas palavras por quanto mais e tanto mais? É isso que está falando. Então, quanto mais a pena for rápida e próxima, mais justa e útil será. Então, você observa aqui esta ideia de quê? De proporcionalidade. Então, observe só a questão. Se a pena for próxima e rápida do delito, mais justa e útil será. Se ela for mais distante, a pena for mais distante e longe do delito, menos justa e útil será. Então, à medida que essas duas ações aqui, rápida e próxima, andam, aqui também essas ações de justiça e utilidade também andarão. Então, a relação entre os dois termos aqui, quais são eles? Rápida e próxima com justa e útil. Mais rápida, vamos aqui, mais rápida e mais próxima, não. Mais justa e mais útil, não. Aqui só ficaram dos dois lados. E aqui é uma relação de proporcionalidade. É rápida e próxima, é justa e útil. Quanto mais rápida e mais próxima, quanto mais rápida e próxima for, mais justa e útil também será. Então, mais rápida e mais justa, posso deixar, que pelo menos de um lado está, olha aqui. Ela é mais rápida, então mais útil ela será. Vou deixar aqui por enquanto, mais útil e mais justa. Ou seja, mais rápida e próxima, mais justa e útil. Gabaritou a questão alternativa D. Proporcionalidade. Conseguiu compreender pela última vez? Então, se a pena é rápida e próxima, mais justa ela e útil ela será. Então, aqui nós temos uma ideia, um sentido de proporcionalidade. Andou rápido com ela e ela está mais próxima, mais utilidade e justiça ela proporcionará. Então, aqui nós já conseguimos identificar, a letra D está correta. Aqui na alternativa C que eu havia falado, mas faltou o quê? Próxima e também faltou útil. Como tem na alternativa D, ela está completa, questão para o cargo de técnico judiciário. O segmento do texto em que a conjunção e tem valor adversativo, oposição e não aditivo é. Então, eu já sei, se é oposição, posso substituir por mas. Crescimento da violência em alguns estados do sul, mais alguns estados do sudeste. Então, aqui eu já vi que é sentido de adição. E lá no enunciado pede um sentido de oposição. Todos se assustam. Tempo passa e pouca ação decorre de fato. Ou seja, todos se assustaram, o tempo passou, mas pouca ação acontece. Ou seja, se as pessoas se assustaram, o tempo está passando, alguma ação deveria ocorrer. Se preciso for, você pode voltar aqui também, você observa aqui o texto onde tem as passagens. Lá no nosso PDF também tem o texto. Então, aqui eu observo a ideia de oposição. Oposição porque esse e pode ser substituído por mas. Tem sido assim com o governo federal, mais boa parte das demais unidades. Olha a ideia de soma. Governo federal mais os estados. As viaturas mais novas tecnologias, definir metas e alcançá-las. Ideia de adição. A única que tem uma ideia de oposição, alternativa D, porque se todos se assustam, o tempo passa. Aqui nós deveríamos ter um
mas. A frase deixamos eles bêbados, dita por Agar no segundo quadrinho, nem trouxe porque é questão de gramática pura. Mostra uma linguagem coloquial, isso mesmo, porque aqui eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função de sujeito, eles não podem ser usados depois de verbo. Se for depois de verbo, eu tenho que usar os pronomes oblíquos átonos, que no caso para eles eu uso os. A forma adequada à norma culta, norma padrão, de forma correta seria: deixamo-nos bêbados. E aí? Deixamos eles. Será que é deixamo-nos? Vamos deixar aqui. Deixamos-nos, os deixamos, já sei, não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Deixamo-los bêbados ou deixamos-los bêbados. Primeiramente, deixamos eles. Se é eles, não é nós. Então já venho e descarto essas duas alternativas. Agora, deixamos-los, deixamo-los ou deixamos-los. Você vai se lembrar de que quando o verbo começa em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar L junto ao pronome. Então, os, como o verbo aqui terminou em S, eu já sei. Vou retirar o S, retiro o S, então já descarto a alternativa E. A alternativa D está correta. Por quê? Vou retirar o S e vou acrescentar o quê? O L. Eu não falei que é os, então ao invés de falar deixamos-os, eu vou falar o quê? Deixamo-los bêbados. Alternativa D gabaritou a questão. Agradecer a laranjeira pela laranja é não entendê-la. As alternativas a seguir apresentam formas corretas de unir a forma verbal do presente do indicativo ao pronome o enclítico. Se é enclítico, é um caso de ênclise quando o pronome virá depois do verbo. À exceção de uma, vamos assinalar então aquela que está errada, porque aqui apresenta as formas corretas. Entendes-lo? O que você vai observar? O que eu disse ainda há pouco? Quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e colocar o L. Então, o correto é entendê-lo. Então, já gabaritei a questão porque a errada é a alternativa A. Entende-o. Aqui está correto ou está se referindo aqui. Se eu disser, por exemplo, entende-o, aí eu já sei, ele entende. Como o verbo terminou aqui em vogal normal, você vai só acrescentar o pronome oblíquo átono depois dele. Entendemos. O verbo termina em R, S ou Z, nós vamos retirar o S e colocar o LO. Então está correta. Entendeis. Eu vou retirar novamente o S e vou colocar o LO. Entendem-no. Quando termina em som nasal, MN, aí você vai se lembrar do alfabeto. MN eu já sei. Se terminou em som nasal, eu vou acrescentar o N. Então, o correto é entendem-no mesmo. Aqui, neste caso, só a alternativa A está errada porque não retirou o S. Por isso que marcamos conforme pede o enunciado. Questão do ano de 2022, a frase que mostra um erro quanto à colocação de um pronome pessoal é: não são apenas nossos erros que nos arruinam. Aqui está correto porque aqui eu tenho um pronome relativo, ó, Enéas 4Ps. Pronome relativo, palavra atrativa vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele, virá antes do verbo. Mas o modo como imaginamos depois de cometê-los, verbo transitivo direto, eu vou usar o a e suas variações. Admita seus erros antes que alguém exagere-os. Alguém é novamente Enéas 4Ps. Aqui eu tenho um pronome indefinido. Pronome indefinido, palavra atrativa, vai levar à ocorrência da próclise, ou seja, o pronome virá antes do verbo, antes que alguém os exagere. A alternativa B está errada. Existe, sem dúvida, um remédio para cada culpa. Reconhecer, verbo transitivo direto. Quando termina em R, eu retiro o R, S ou Z e acrescento o L, certinho. A maioria das pessoas gasta mais tempo e energia ao falar dos problemas do que ao enfrentar. Eu enfrento o quê? Verbo transitivo direto, então eu uso los também.
Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Então, quando você tem um verbo no infinitivo, aí você vai observar que, neste caso aqui, o pronome oblíquo átono veio depois dele, está correta também. Lembre-se de que locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no infinitivo, pronome oblíquo átono pode vir depois ou antes do verbo, desde que ele esteja no infinitivo ou gerúndio. Se for no particípio, já é outra forma que veremos daqui a pouco. O segmento do texto em que a substituição do termo sublinhado por um pronome pessoal foi feita de forma correta é: deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência. Deixou de ser-lhe. Novamente, transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o a e suas variações. Se é um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes. Deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência. Então, aqui, uma ferramenta de sobrevivência, ela não é isso? Só que você vai observar aqui, nós precisamos daquela que foi empregada de maneira correta. Ele era o quê? Uma ferramenta de sobrevivência. Isso daqui está exercendo a função de objeto direto. Se é verbo transitivo direto, ele terá como complemento um objeto direto. Se é verbo transitivo indireto, ele terá como complemento um objeto indireto. Então, se é objeto direto, eu não posso usar o lhe, porque objeto direto é o a. Se é lhe ou lhes, eu tenho um objeto indireto. Então, vou descartar porque está errada. Então, o correto seria deixou de ser-la. Podemos definir violência. Eu defino o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento a, porque a violência é ela. Então, eu já sei. Como o verbo terminou em R, você retira o R, você retirou o R aqui e vai acrescentar o lá. Então, o correto é o quê? Podemos defini-la. Alternativa B. Hoje, esse termo denota, além de agressão física, diversos tipos de imposição. Ele denota o quê? Verbo transitivo direto. Além de agressão física, diversos tipos de imposição. Diversos tipos de imposição, eles. Então, eu poderia falar denota-los? Não. Por quê? Denotá-los, que seria a maneira correta, o verbo tem que terminar em R, S ou Z. Então, para que haja o L aqui, que seja a forma lo, ou então as formas los, las, lá. Aí você sabe, o verbo tem que terminar em R, S ou Z. Como aqui não terminou em R, S ou Z o verbo, você já sabe. Então, o correto seria denota-os e não los. Consideremos o surgimento. Consideremos ou consideremo-lo. Quando o verbo termina em R, S ou Z, você retira o R, S ou Z. Então, o correto seria consideremo-lo. Ao nos referirmos à violência, quem se refere a alguma coisa. Se é verbo transitivo indireto, eu já sei. Verbo transitivo indireto, eu tenho que usar lhe ou lhes. Eu não posso usar lá. Por quê? O lá, ele é usado para um verbo transitivo direto. Se colocarmos o pronome oblíquo o após a forma do verbo empobrecem, a forma correta da frase seria: então, empobrecem, eu já sei, terminou em som nasal. Se terminou em M, você já sabe, você precisa usar o N. Então, o correto seria o quê? Empobrecem no. Eu já vi, terminou em som nasal, lembre-se do alfabeto, MN. Empobrecem no. A alternativa B está correta. Para ser L, precisa ser R, S ou Z, a terminação do verbo. E já sei que é o quê? Empobrecem, descarto. E empobrecê-lo tem que terminar em R, S ou Z. Como lá eu já sei que terminou em som nasal, MN, empobrecem no. Olá, aluno parceiro do nosso curso de português. A nossa aula agora está contemplando crase, acento indicativo de crase. Você já sabe, crase é a junção da preposição a com o artigo definido feminino a. Por isso nós sabemos que, para ter crase, a palavra da frente tem de ser uma palavra feminina. Primeira coisa, lembre-se disso daqui.
quando você não vai usar a crase. Antes de palavras no masculino, você não usa. Antes de verbos também no infinitivo, você não vai usar crase. Artigos indefinidos, que seja o, vamos colocar aqui, um ou uma e suas variações, uns e umas. Não usa crase também. Pronomes pessoais, muita gente acha que antes, por exemplo, do ela, vamos usar crase. Não usamos crase antes dos pronomes e também dos pronomes pessoais. Antes dos pronomes indefinidos também, lembre-se disso aqui. Não usamos crase antes de certa, alguma, por exemplo, quem, não vamos usar crase. Não usamos crase também antes de palavras no plural. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, Juvenal. Não podemos usar crase no singular antes de palavras no plural também. E também não usamos crase antes dos pronomes demonstrativos, somente se for aquele ou aquela, e nós vamos usar, desde que a palavra que venha antes exija a preposição a. Por exemplo, fui àquela escola, porque quem vai a algum lugar, mas o a de aquela nós usaremos. Então aqui estão as principais regras de quando não usar a crase. Para o cargo de assistente administrativo FunSaúde do Ceará, vamos ver? Nesta frase há dois casos de emprego correto do acento indicativo de acento grave indicativo da crase, ou seja, nessa frase a crase foi empregada de maneira correta as duas vezes. Vamos marcar a opção que indica a frase em que esse acento está empregado de forma incorreta. Vamos ver? A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Então, ela está ligada a quê? Às circunstâncias. Por quê? Aquilo que está ligado a alguma coisa, mas o as de às circunstâncias, por isso tem crase aqui. E às vezes é uma locução adverbial, que expressa a ideia de tempo. Às vezes, à tarde, à noite, tem crase. Vamos marcar a alternativa em que o acento indicativo de crase foi empregado de maneira errada. Às vezes faz bem ficar doente. Novamente, aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial, como acabei de explicar ali, expressando a ideia de tempo, tem crase. Quem chega, chega a algum lugar ou a alguma coisa. O a mais a de conclusão, você já sabe. Substitua a feminina por uma masculina. Cheguei ao ato de concluir. Deu ao antes da masculina, terá crase antes da feminina. Nada se compreendeu em relação, se é em relação a alguma coisa, em relação ao ato de adoecer. Crase correta também. Não contesto que a medicina seja útil, se é útil a alguma coisa. Agora, alguns é uma palavra no masculino. Alguns é o quê? Um pronome indefinido. Não uso crase antes de pronomes indefinidos, também não uso crase antes de palavras no masculino. Alternativa D está errada, gabaritou a questão. A melhor resposta. Se é resposta ao ato de caluniar, por exemplo, então terá crase antes de uma palavra no feminino. A melhor resposta, às calúnias. Se é resposta a alguma coisa. Então, voltando aqui, ela está certa, corrigindo aqui, mas pede aquela em que o acento foi empregado de maneira incorreta. Letra D, gabaritou a questão. No texto a seguir, há dois casos de acento grave indicativo da crase. Observe só, pedimos desculpas às esposas e também à noite. À noite eu já sei, locução adverbial de tempo. E quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então aqui eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Eu pedi o quê? As desculpas a quem? Às esposas. Então, aqui eu já vi. Verbo transitivo direto tem complemento, como complemento, objeto direto, objeto indireto. E quem pede, pede alguma coisa a alguém. Por isso que a crase aqui está correta. Pediu desculpa aos esposos. Deu aos antes de masculino, terá crase antes de feminino. Vamos marcar a alternativa em que o acento indicativo de crase foi empregado de maneira correta.
Nas Bermudas você está a 700 milhas. Não use o crase antes de numeral, a não ser antes das horas, das 2 às 15 horas, correto? Ou então posso usar crase também antes de numeral se eu falar, ele leu da página 20 a 80. E eu já sei, porque está subentendida a palavra página, da página 20 à página 80. Carta aberta à doce senhora que se perdeu tentando chegar à Avenida da Cabei de metrô na última semana. Então, se a carta é aberta, ela é aberta a alguém. Então, aqui está certinho. E quem tenta chegar, chega a algum lugar também. Então, aqui, alternativa B gabarita a questão, por quê? Neste caso aqui, o acento indicativo de crase foi empregado de maneira correta nas duas situações. Se é aberta ao povo e ele chegou ao largo, por exemplo. Se fez você tão tentadora quanto a mais bonita sobremesa. Quanto a mais bonita não vai ter crase, porque aqui eu tenho um pronome indefinido. Mais, menos, pronome indefinido. Não uso crase antes de pronome indefinido. O navio que trouxe para a América. Para é o quê? Preposição. A crase é o quê? A junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então, aqui estaria errado. Eu teria duas preposições mais um artigo definido? Não. Só posso ter uma preposição. Então, é para a América sem crase. Você não precisa ir a Paris para comprar Chanel. Eu não uso crase antes do nome de cidade, a não ser que tenha um determinante. Se eu disser a Paris cheirosa, por exemplo, aí eu já venho aqui, eu já tenho um determinante, um adjetivo. Eu especifiquei, determinei que tipo de Paris é, que tipo de cidade é. A cidade cheirosa, charmosa, aí teria crase. Mas se não tiver, não uso crase se não tiver o determinante, correto? Questão para o cargo de técnico judiciário. Todos aqueles que devem deliberar sobre questões dúbias devem também manter-se imunes ao ódio. Quem é imune a alguma coisa, ao ódio e à simpatia. E também à ira e ao sentimento. Você observa aqui que o quê? Esta palavra, o vocábulo imune, ele exige a preposição a. Imune ao ódio, à simpatia, à ira e ao sentimento. Nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu duas vezes a utilização correta da crase. A frase abaixo em que esse mesmo acento está equivocado é FGV. Muita atenção, ela traz em uma linha, ocorreu o emprego correto do acento grave indicativo de crase. Mas aqui ele já vem falando que foi feito de forma equivocada. Então, nós vamos escrever aqui que nós queremos a alternativa errada. Quem perdoa uma culpa, encoraja a cometer. Disse no início da aula, crase antes de verbo no infinitivo, não posso. A aspiração. Quem tem aspiração ou aspira a alguma coisa. A glória é a última da qual se conseguem libertar os homens mais sábios. A alternativa B está correta porque a aspiração ao ato, deu ao antes da masculina, teremos crase. E aqui usei crase porque aspiração exige a preposição a. Quem aspira à sumidade, raras vezes consegue passar do meio. Então, quem aspira a alguma coisa novamente. Aspira à sumidade. Então, vou voltar aqui à alternativa B, lá pede aquela que o acento está equivocado. Então, aqui está errado. Eu desmarco aqui, ou seja, a alternativa B está correta, não serve. A alternativa C está correta, não serve. Vamos voltar aqui, então. Quem perdoa uma culpa, encoraja a cometer. Então, a alternativa em que o mesmo acento está equivocado, está errado, é a alternativa A. A alternativa B está correta, a alternativa C também está correta. Veja o que ocorreu com muitos intelectuais condenados. Se ele está condenado, ele é condenado a alguma coisa. Então, está correto também. Todos somos levados, se é levado a alguma coisa. Somos levados ao ato de obedecer. Corretíssimas as letras D, E, C e B também. A única errada, equivocada aqui é porque usou crase antes de verbo no infinitivo. Nesse texto, Machado emprega corretamente a crase.
A frase abaixo em que esse mesmo acento está empregado de forma adequada, concentração. Então, eu preciso daquela frase na qual o acento indicativo de crase foi empregado de maneira adequada. Vamos ver aqui o trecho de Machado de Assis. É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, e ainda menos da polícia. A polícia é uma instituição necessária. Se é necessária alguma coisa. Então, eu já sei. Esse adjetivo necessário, ele exige a preposição a. Por isso que aqui tem crase, aqui também tem crase. Nós precisamos de uma alternativa em que esse acento foi empregado de maneira adequada. Vamos escrever correta aqui para eu também não me esquecer disso. Os clientes pagaram a compra a crédito. Crédito é uma palavra no masculino, então está errada a alternativa. A ordem é necessária a todo. Todo é o quê? Pronome indefinido ou uma palavra no masculino? Não posso. Ninguém abandonou o local a correr. Correr é verbo. Não uso crase antes de verbo no infinitivo. O motorista deu a documentação ao policial. Observe, aqui nós temos uma preposição, aqui também. A crase na junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Lembre-se disso. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, lembre-se disso, eu preciso ter dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Na alternativa D, eu tenho dois objetos indiretos, está errado. Então, o correto ele deu o quê? A documentação ao policial. Todos os policiais saíram à mesma hora. Todos os policiais saíram ao mesmo tempo. Substitua a feminina por uma masculina, deu crase, deu ao, eu já sei que eu tenho o acento indicativo de crase. Então, a alternativa E está correta, porque vai ter crase aqui antes de a mesma hora. No primeiro período desse pequeno texto, há um problema de estruturação. Já vai lendo e grifando aqui. Problema de estruturação que pode levar à seguinte informação equivocada, errada. Um estudante matou 8 pessoas a tiros no campus da Universidade de Perm, lá no leste da Rússia, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, de acordo com o Comitê de Investigação russo. Várias pessoas atingidas pelos disparos ficaram feridas, informa o comunicado divulgado pelo órgão que ainda não estabeleceu um balanço definitivo do número de vítimas. Caro concursando, questão da FGV, muita atenção. Primeiro ponto é você, obviamente, compreender o enunciado da questão. Depois vá às alternativas. Não vá com muita sede ao pote, pois geralmente no início que seja a alternativa A ou B, vem uma que parece ser a correta, mas nem sempre. Então, muita atenção. No primeiro período desse pequeno texto, há um problema de estruturação que pode levar a uma informação errada. Qual é a alternativa que vai passar uma informação errada? Isso pede o enunciado. As pessoas foram mortas a tiro. Então, observe aqui. Um estudante matou 8 pessoas a tiros. Então, esta informação está correta. Eu preciso da errada. O estudante foi ferido antes de ser preso. Vamos ver? Um estudante matou 8 pessoas a tiro lá no leste da Rússia, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira. Então, primeiro ele foi ferido, depois ele foi preso. Essa informação está correta de acordo com o texto. O estudante foi preso no dia 20, vamos ver, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, dia 20. Mas a ocorrência foi em dia anterior, vamos ver? Um estudante matou 8 pessoas a tiros no campus da Universidade da Rússia, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, de acordo com o Comitê Russo. Várias pessoas atingidas pelos disparos ficaram feridas. Aqui você já consegue identificar que esse estudante ele matou as pessoas no mesmo dia 20, foi ferido e também preso no mesmo dia 20. Então, a ocorrência foi em dia anterior? Não. Isso foi basicamente simultâneo. Então, aqui, a alternativa C gabarita a questão, porque essa informação está errada. As pessoas atingidas estavam no campus da universidade.
Matou 8 pessoas a tiros no campus. Se matou essas pessoas lá no campus, obviamente elas estavam lá. O Comitê de Investigação russo deu informações sobre a ocorrência, de acordo com o Comitê de Investigação russo. Certa também a alternativa, eu preciso da errada. Vamos ver agora. O segmento chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico poderia ser reescrito de forma correta e com a manutenção, isso aqui é importante, do sentido original do texto. Como poderíamos e devemos reescrever essa passagem? Observe. Após sucessivos anos de poucas chuvas, os reservatórios das hidrelétricas, esses adjuntos adnominais ou complementos nominais, você pode retirar para facilitar. Pegue somente o substantivo, observe. Os reservatórios chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico. Vamos aqui. Ok, eles chegaram, verbo transitivo indireto. Então, se ainda não resolveu a questão no PDF, resolva todas as questões no PDF e depois assista a correção. Melhor para você verificar o seu grau de aprendizado. Então, eles chegaram ao mês de setembro, aqui eu tenho o quê? Um objeto indireto. Já que eles chegaram, você vai observar que o verbo transitivo direto ele vem acompanhado de uma preposição. Neste caso, a preposição a. Eles chegaram ao mês de setembro, aí você vai vir aqui e fazer a pergunta: como eles chegaram ao mês de setembro, em seu pior nível histórico? Se eu pergunto como, então aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial que vai expressar uma circunstância de quê? De modo. Então, o modo que eles chegaram ao mês de setembro. Regência. Quem chega, chega a algum lugar. Tão perto de chegar a algum lugar. Então, eu cheguei à escola e não cheguei na escola. Então, vamos ver como podemos reescrever. Chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Nós vimos aqui o quê? Que eles chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico. Eles chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico de todos os tempos, e não somente do mês de setembro. Quando a gente lê a alternativa A, observe, eles chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Então, está considerando só o mês de setembro? Não. Aqui tem 2 ou 3 possibilidades para você compreender esta alternativa. Então, primeira coisa, eles chegaram no mês de setembro? Não. Eu vi aqui o quê? Que eles chegaram ao mês de setembro. Então, o correto seria aqui. Eles chegaram, aí vamos colocar aqui entre vírgulas, chegaram em seu pior nível histórico, como fala aqui, em seu pior nível histórico, ao mês de setembro seria o correto. Da mesma forma que não pode ser no, porque quem chega, chega a algum lugar. Ao mês de setembro, chegaram, vamos colocar aqui, em seu pior nível histórico. Outra dica, você observou que só inverteu aqui esse adjunto adverbial, neste caso aqui, mês de setembro, ou neste caso aqui também, este objeto indireto que vai ser o complemento verbal da palavra, do vocábulo chegar. Então, eles chegaram ao mês de setembro. Observe que só inverteu aqui, observe. Chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Alternativa B. No mês de setembro chegaram a seu pior nível histórico. É a mesma frase, só mudaram aqui a posição das palavras. Então você já eliminaria. Se são frases iguais, significados iguais, nós vamos descartar. Porque seriam as duas, se fosse a resposta correta, as duas poderiam ser. E não pode. Então, voltando à questão de regência, quem chega, chega ao mês de setembro em seu pior nível histórico. E quando eu falo aqui também seu pior nível histórico, vou colocar aqui, ó, de todos os tempos, que era este nível. E quando a gente lê aqui, a gente acha que é somente comparando com o mês de setembro dos anos anteriores. Chegaram ao mês de setembro, aqui você já observa, quem chega, chega a algum lugar. Observe que chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Será que pode ser dessa forma também? O que você acha? Aqui também você já consegue observar que
Muita atenção, que se chega a alguma coisa, como fala aqui, chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Tanto faz seu pior nível histórico ou nível histórico pior. Então aqui, a alternativa C está correta. Se você prestou mais atenção, se você já sabia da regência do verbo chegar, aqui você já eliminaria a alternativa D, B e A também. Por quê? Porque chegaram no e não. Chegaram ao mês de setembro em seu nível pior. Então, chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior, como fala aqui na alternativa C. O seu pior nível histórico foi atingido no mês de setembro. Vamos voltar aqui. Os reservatórios, aí você vai falar assim, os reservatórios, o seu pior nível histórico foi atingido no mês de setembro? Não. Você tem de observar aqui também a sequência da frase, olha o que fala aqui, com a manutenção do seu sentido original do seguinte modo. Então, os reservatórios chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Então, a alternativa C é a correta. Muito interessante esta questão mesmo, um nível de exigência um pouquinho maior. Em todas as frases abaixo há um termo sublinhado, ok? Se deslocarmos esse termo para o lugar na frase marcado por um asterisco, não é asterístico, é asterisco, só não vamos precisar empregar vírgulas em. Esta questão está contemplando o quê? A ordem direta das frases. Você já ouviu falar em suveca. A ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Quando deslocar esse adjunto adverbial que seja para o meio da frase ou então para o início e ele for de longa duração, longa extensão, você vai se lembrar de que ele precisará de vir separado por vírgulas. Se for de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo. Anote aí, suveca. O que as bancas cobram muito? Deslocam ou intercalam adjunto adverbial. Então, neste caso aqui, se formos colocar esta palavra que seja um adjunto adverbial no lugar do asterisco, em qual nós não vamos precisar empregar vírgulas. Nunca deixei que, vamos colocar entre vírgulas, que em minha educação, o período que passei na escola, interferisse. Aqui, ele interferiu em que? Verbo transitivo indireto. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, não é isso? Mas também pode exercer aqui, este em minha educação pode ser um adjunto adverbial. Então, nunca deixei que, em minha vida, o período que passei na escola interferisse. Você está deslocando esse adjunto adverbial, ele está intercalado. Está entre o sujeito e o verbo, é o que eu chamo de SVC. Entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, virá separado por vírgula. Então, aqui precisamos usar as vírgulas. Precisamos de um em que não usaremos. Nós só, na manhã seguinte, aprendemos geologia. Na manhã seguinte, você já observa que novamente eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Olha a ordem suveca. Então, você observa aqui o quê? Que nós, sujeito, não é isso? Aprendemos verbo e aprendemos o quê? Geologia, complemento, não é isso? Depois do complemento, da ordem suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial está no final, não precisa de usar vírgula. Mas se ele vier intercalado, ele precisa vir entre vírgulas. Então, aqui também colocaremos esse adjunto adverbial entre vírgulas. De erro em erro, descobre-se a verdade inteira. Então, descobre-se a verdade inteira de erro em erro. De erro, aí vamos fazer a pergunta. Como se descobre a verdade inteira de erro em erro? Novamente, adjunto adverbial. Adjunto adverbial, a ordem direta das frases é suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando ele vem no final da frase, não precisa usar vírgula. O uso da vírgula não é obrigatório. Então, a alternativa C gabarita a questão, porque não vamos precisar empregar vírgulas, porque está no final da frase. Se está no final da frase, o emprego da vírgula não é obrigatório. Tudo no mundo é estranho e maravilhoso para pupilas bem abertas. É estranho e, para pupilas bem abertas, maravilhoso, novamente entre vírgulas.
que eu tenho um adjunto adverbial também. Agora, esse adjunto adverbial, como ele não está no final da frase, ele é de longa extensão, virá entre vírgulas. Preciso de uma longa vida para superar as sequelas da educação ruim. Então, para superar as sequelas da educação ruim, preciso de uma longa vida. Então, terá a vírgula. Então, já descarto também que eu preciso de uma alternativa em que não seja obrigatório o uso da vírgula. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, final, não é isso? Aquela que vai expressar a ideia de finalidade. As orações subordinadas adverbiais, elas exercem o quê? A função de adjunto adverbial. Então, nesta alternativa E, essa oração subordinada adverbial, quando ela vier no início da frase, antes da oração principal, vai exercer a função de adjunto adverbial, virá separada por vírgula. Então, a única aqui é a alternativa C. Até acredito, a banca também deveria já ter colocado uma vírgula aqui antes. Não colocou por quê? Senão facilitaria para você. Como esse adjunto adverbial é de longa extensão, ele viria separado por vírgula. Mas no final, não utiliza. No início ou intercalado, nós sabemos que sim. O sinal gráfico do texto que mostra seu sentido de forma correta é... Então, vamos ver aqui qual o sinal gráfico que vai mostrar. As aspas indicam que o trecho selecionado é de grande importância para o texto. Vamos ver aqui? Então, aqui tem uma fala. No Paquistão, tal, 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 tal. Aí você já vai identificando aqui o começo das aspas e onde elas finalizam, correto? É assim que a pequena notável enxerga o horizonte e, por meio das novas tecnologias, pôde fazer ecoar sua voz. Vamos ver aqui o que fala. Educação é um ato político e, se é na sociedade, seja física ou digital, o nascedouro de faíscas de perspectivas para um mundo mais igualitário, a escola deve ser o seu maior berçário. Então, quando fala que essas aspas indicam que o trecho selecionado é de grande importância, ou será a fala de alguém? Vamos ver? No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação é o poder das mulheres. Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. É assim que a pequena notável enxerga o horizonte. Empoderamento educacional é o texto do Ivan Aguirre. Então, você observa aqui que neste caso aqui as aspas foram usadas porque estamos nos referindo à fala de alguém e nada de que o texto, que esse trecho selecionado é de grande importância para o texto. Não, isso daqui é a fala de alguém, um dos principais objetivos das aspas é justamente para destacar a fala de alguém dentro de um texto. Os parênteses com pontos em seu interior indicam que algo foi censurado no texto original. Isso daqui, gente, não é censura. Isso daqui é uma interrupção, é o que eu chamo também de elipse, quando você vai lá e já retira uma parte do texto. Então, esses três, aqui nós temos os parênteses com os pontinhos dentro, eles vão significar que você retirou, suprimiu alguma parte do texto. Algo que foi censurado, não, algo que foi retirado no texto original. Os parênteses com palavras em seu interior indicam a presença de uma informação esquecida. Uma das funções dos parênteses também é trazer uma informação a mais. Agora, será que é uma informação esquecida quando fala lá nos parênteses? Vamos ver. A educação é um ato político. E se é na sociedade, seja a sociedade física ou a sociedade digital. Então, traz uma informação no texto que ela pode ser retirada. Observe só. E se é na sociedade, o nascedouro de faíscas de perspectivas para um mundo mais igualitário. Então, é porque trouxe uma informação a mais. Está explicando que tipo de sociedade. Quais são os tipos? Sociedade física ou digital. Nada de informação esquecida. Vem para ampliar o termo, explicar o termo anterior. As letras maiúsculas no início de Paquistão, porque
Nome de localidades, nome de país vem com letra maiúscula. E educação foram empregadas pelo mesmo motivo? Então aqui eu já sei. Paquistão, nome próprio. Educação foi utilizada com maiúscula porque está no início de frase, então não é pelo mesmo motivo. Os pequenos travessões, que destacam por meio das novas tecnologias, inserem uma nova informação no texto. Então vamos procurar aqui os pequenos travessões. Aqui estão eles, vamos lá. Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. É assim que a pequena notável enxerga o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz. E por meio das novas tecnologias. Então aqui vem, é a mesma função dos parênteses aqui. Vem justamente para trazer uma informação a mais. Ele traz mais informações. Poderia ser retirado esse trecho? Sim. Olha aqui. Enxerga o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz. Então, poderia usar vírgula? É interessante você também se lembrar. Se tem os travessões, você poderia usar vírgula no lugar dele, sim. E, vírgula, por meio das novas tecnologias, vírgula, pôde fazer ecoar sua voz. Aqui eu tenho o quê? Novamente, um adjunto adverbial. Você precisa compreender mais os adjuntos adverbiais para a aula de pontuação. Então, esse adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ou seja, no meio da oração, observe só, o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz por meio das novas tecnologias. Olha a suveca de novo. Tirei esse adjunto adverbial do final, coloquei intercalado, ele virá separado por vírgula ou por travessão. Os pequenos travessões, que destacam por meio das novas tecnologias, inserem uma nova informação, eles vêm trazendo a nova informação. Observa, enxerga o horizonte, mas por meio de quê? Através de quê? Das novas tecnologias. Então, aquela parte que pode ser retirada, o adjunto adverbial, ele é um termo acessório da oração. Acessório eu falo, o brinco, por exemplo, o cinto é um termo acessório, você pode retirar que não tem problema. Então, um termo acessório da oração, então ele vem justamente para trazer uma nova informação no texto. Então, a alternativa é gabarita a questão. Temos uma notícia triste, caro concursando. O coração não é o órgão do amor. Provavelmente a questão contemplará os 2 pontos. Nesse caso, o emprego dos 2 pontos se justifica. Qual a justificativa? Temos uma notícia triste. Qual é a notícia triste? Aqui vem para explicar, será que é enumerar, exemplificar? Também veremos. Porque se esclarece a seguir o sentido de palavras anteriores. Pode ser também, porque temos uma notícia triste. Qual é a notícia triste? Triste. Então, o sentido das palavras anteriores deixamos em aberto. É explicada uma afirmação precedente. Precedente é aquilo que vem antes. Será que é uma afirmação? Tem uma notícia triste. Afirmei. Qual é a notícia triste? O coração não é o órgão do amor. Então, esses 2 pontos aqui, a principal função deles é a função explicativa. Então, está explicando qual é a notícia triste. É que o coração não é o órgão do amor. Se mostra a conclusão de um raciocínio? Não, a conclusão seria, portanto, quando tiver sentido explicativo, nós podemos usar as conjunções pois ou então porque. Tenho uma notícia triste, pois o coração não é o órgão do amor. Se explicita o termo notícia triste, ele já está claro o termo notícia triste. Ao invés de explicitar, vai explicar qual é a notícia triste. Retifica um erro cometido? Não, para retificar seria ou melhor, por exemplo, nada disso. Ali são os 2 pontos que têm uma função explicativa. Se esclarece a seguir o sentido de palavras anteriores, não está dando o significado delas, mas está explicando uma afirmação. Pré é aquilo que vem antes, não é isso? Então, observe, isso aqui já ajudaria você a gabaritar a questão. O substantivo sublinhado vítimas, quanto ao gênero, falou que é gênero, nós já sabemos, é masculino e feminino, não é isso? Está no mesmo caso do substantivo. Então, mesmo caso aqui. Mais uma vez, um conflito armado entre traficantes e policiais
ocorre em área atendida pelas UPPs no Rio de Janeiro e deixa vítima. Primeira coisa, quando fala de gênero do substantivo, será que ele é uniforme? Será que ele é biforme, comum de dois, epiceno, que também pode ser para os animais, ou sobrecomum? Então, lá na nossa aula teórica tem a explicação de cada um deles. Quando fala vítima, eu falo o vítima, os vítimas, as vítimas, ou sempre falo as vítimas. Então, as vítimas eu uso tanto para masculino quanto pro feminino. Então, aqui eu já sei que é um sobrecomum. O que é essa classificação sobrecomum? Sobrecomum vai nos remeter a que é sobrenatural, por exemplo, a algo estranho. Quando a gente vai fazer masculino e feminino dos substantivos, o mais comum não é eu pegar, por exemplo, vamos pegar um aqui, menino. O menino, eu venho aqui e falo o quê? Vou colocar um O aqui antes. O menino, a menina. Então, o mais comum é isso aqui. Agora, algo que é sobrenatural seria o quê? Usar a mesma forma para os dois. Então, sobrecomum, sobrenatural. É só para você se lembrar disso daqui. Sobrecomum é o que eu uso a mesma forma para os dois. Eu falo a criança ou eu falo o criança? A criança? Não, eu sempre uso a criança para os dois. Então, as vítimas, o carrasco, a criança é sempre usado tanto pro masculino, quando fala de gênero, quanto pro feminino. Então, a criança aqui eu já sei que também é sobrecomum. Então, vai gabaritar esta questão alternativa B. Dentista. Eu falo a dentista e o dentista. Quando posso usar aqui a mesma palavra, o mesmo substantivo para os dois, vou trocar somente o determinante, eu já sei que é o quê? Neste caso é comum de dois. Então, comum de dois. Por quê? Ele é comum aos dois, eu uso tanto para o masculino quanto para o feminino. O homem, a mulher. Então, aqui, será que ele é sobrecomum? Será que ele é comum de dois? Epiceno, não, que é para coisas e animais. Então, neste caso aqui, eu já sei que eu tenho. Quando eu mudo todo o radical, ou mesmo no caso de menino e menina, eu sei que eu tenho aqui um substantivo biforme. O que é bi? Duas formas. E já esses outros aqui são uniformes. Por quê? Forma única, que seja para masculino quanto feminino. É dentista do mesmo jeito. Quando eu observo menino e menina, aqui mudou também um pouco. Mudou a terminação ou pode mudar o radical. Mas é biforme, porque eu tenho duas formas. Então, descarto homem, descarto menino também. A personagem ou personagem. Personagem é um substantivo que eu usei para os dois. Se eu usei para os dois, eu já sei que é o quê? Comum de dois. Se é comum de dois, não é sobrecomum. Sobrecomum é aquele que você usa a mesma forma para as duas pessoas, para os dois gêneros. Por exemplo, vítima, testemunha, correto? Assinale a opção cujo par não é formado por substantivo mais adjetivo. Então vamos ver. Enredo, opa, substantivo, não é isso? O enredo bom, ruim, doce ou açucarado, adjetivo. Então já vou descartar, preciso daquela que não é formada por substantivo, mas adjetivo. Dias, dias bons, dias ruins, substantivo também. E atuais, dias atuais, contemporâneos, modernos. Aqui eu estou especificando que tipo de dia. Qual é o dia? O dia atual. Então aqui eu tenho um adjetivo. Produto cultural ou produto substantivo. Cultural, adjetivo, não é isso? Então já venho e descarto. Tremendo preconceito. Eu disse lá que é formado por substantivo mais adjetivo. O preconceito, substantivo. Tremendo, bom, ruim, terrível, adjetivo. Então aqui foi formado pelo quê? Por adjetivo mais substantivo. E aqui eu preciso. Lá está falando daquela que não é formada por substantivo mais adjetivo. Se aqui é formado por adjetivo mais substantivo, inverteu-se a ordem. Telenovela brasileira. Então eu tenho a telenovela, que é o nome de algo, substantivo
mas aqui eu tenho um adjetivo. Esse adjetivo aqui eu já sei que está caracterizando o tipo de telenovela. Substantivo mais adjetivo precisava da única que não era formada por isso. Nas opções a seguir, a exceção de uma, ou seja, só tem uma em que os dois vocábulos pertencem. No caso, teremos uma em que os dois vocábulos não pertencerão, respectivamente, a classes gramaticais organizadas da mesma maneira. Então, FGV, vamos compreender de forma minuciosa o enunciado. Nas opções a seguir, a exceção de uma, os dois vocábulos pertencem respectivamente, então é importante você observar, seguindo a ordem, a classes gramaticais organizadas da mesma maneira, ou seja, o que pede esta questão. Nós temos aqui, por exemplo, aspectos positivos. Aqui eu tenho um substantivo mais um adjetivo. Aqui, problemas sociais, problemas substantivo, sociais, adjetivo. Então, ela fala o quê? Que aqui só tem uma em que não estará nessa ordem de substantivo mais adjetivo. Observe aqui, os dois vocábulos pertencem respectivamente, ou seja, seguindo essa ordem, substantivo mais adjetivo, a classes gramaticais organizadas da mesma maneira. Nós vamos marcar aquela que não pertence. Então, aqui está da mesma maneira. Substantivo, adjetivo, adjetivo. Já descarto, nós vamos marcar aquela em que a ordem não seja essa. Lugares distantes. Os lugares, substantivo, não é isso? Distantes, adjetivo. Observe que, para ser adjetivo, quando exercer a função de adjetivo, ele vai concordar com o substantivo em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural, gênero e número. Violência, substantivo, urbana ou rural, adjetivo. Já venho e descarto também. Maior contato. Este maior, e aqui nós temos o quê? Um adjetivo. Eu poderia falar maior contato, maiores contatos. E aqui eu já tenho o quê? Um substantivo. Lembrando que, em determinada frase, maior também pode exercer a função de advérbio. Mas aqui vai ser a alternativa porque essa é a exceção, que esses dois vocábulos não estão aqui seguindo a ordem substantivo mais adjetivo. Aqui eu tenho adjetivo mais substantivo. A substituição adequada desses verbos pelos substantivos cognatos a eles correspondentes é, então, os substantivos que vão ter o mesmo significado dos verbos em destaques. Como a atividade preliminar de produzir. Produzir verbo. Do verbo produzir, eu já sei que eu tenho a produção. Atividade preliminar de produção. De produto não, de produto também não, de produção. E agora? E colhida ou colheita ou colhimento ou coleta, o que é, hein? Vamos ver? Preliminar de produzir e colher elementos de convicção. Será que poderia ser colhida, coleta ou colheita? Colheita aqui já é de alguns produtos. Ele fez a colheita do milho, por exemplo. Aí já sei que não se encaixa. E agora, colhida ou coleta? Neste caso, de produzir, preliminar da produção e coleta. Então, o correto aqui é coleta. O substantivo que virá do verbo colher é coleta. Eu não falo isso, ele fez a... Será que eu falo? Ele fez a colhida das provas? Não. Ele fez a coleta, ele juntou as provas, correto? Então, do verbo colher, eu tenho o substantivo coleta. Do verbo produzir, tenho o substantivo produção. Nesse segmento do texto 3, o adjetivo sublinhado tem a função de que? Observe, uma investigação complexa da PCDF, que durou 16 meses. Então, complexo durou 16 meses. Tempo longo, não é isso? Resultou na prisão do homem apontado como o maior traficante de cocaína da capital. É Wesley do
Espírito Santo, vulgo macarrão. Então, quando eu falo uma investigação complexa, esse adjetivo ele tem a função de quê? Ah, foi algo complexo. Eu sei que foi 16 meses, mas conseguiram prender o maior traficante da capital. Então, o objetivo é valorizar indiretamente o trabalho da polícia. Está correto porque uma investigação complexa aqui não está falando, a polícia trabalhou muito, batalhou, foram tantas horas, muito período sem dormir, foram tantos homens, mas se falou que é complexa, a gente já sabe que isso exigiu dedicação, inteligência e esforço da polícia. Então, valorizou de forma indireta, eles não quiseram dizer, por exemplo, que foi muita dedicação, muita inteligência. Mas você sabe, se é algo complexo, a gente já sabe que é algo que exige maior dedicação para ser resolvido. Justificar o pouco tempo dedicado à investigação? Nada. Se é algo complexo, a gente sabe que que exige maior tempo, tanto é que foram 16 meses de investigação. Mostrar o preparo intelectual dos agentes policiais. Será que é somente o preparo intelectual quando falo que é algo complexo? Não. Complexo é mais abrangedor. Indicar uma opinião do jornal sobre a prisão realizada? Nada disso. Aqui não é a opinião do jornal. Aqui nós já sabemos que vem para reforçar o ato, a investigação deles, valorizar. Informar a população sobre o trabalho diário da polícia? Nada disso. Foi exatamente sobre esta ação aqui da prisão do maior traficante de cocaína da capital. Machado de Assis nos diz no texto 1 que a linguagem literária adjetiva muito. Nem trouxe o texto porque é só mesmo a introdução à questão. A frase abaixo que exemplifica de modo mais claro essa afirmação, por conter maior número de adjetivos, devem-se considerações, eu já sei que as considerações substantivo, aos vivos. Uma coisa é eu dizer aos seres vivos e depois aos vivos. Então, os vivos, os mortos, então, substantivo também. Os vivos, os mortos, substantivo. Você tem que verificar dentro daquele contexto se exerce a função de adjetivo ou substantivo. Um cadáver é o produto final. Então, produto final, adjetivo, não é isso? Nós somos apenas a matéria-prima, substantivo. Então, aqui nós temos um substantivo composto, matéria-prima. Então, neste caso aqui apareceu apenas um adjetivo. A vida é agradável, vida agradável, adjetivo. Morte tranquila, adjetivo. Problema, substantivo. E transição também substantivo. Então, neste caso aqui, nós temos dois adjetivos. A morte é uma vida vivida, vivida adjetivo. A vida é uma morte, vida substantivo, morte também substantivo. Vida substantivo, morte também substantivo. Então, só temos um adjetivo. A morte não é o fim. Aqui, observe só. Se vem precedido de artigo, eu já sei que é um substantivo. Então, já venho aqui e coloco substantivo. Sempre resta o que? A briga, substantivo. Interminável, a briga boa, ruim, interminável, adjetivo. Espólio, o espólio por, mais o, que é o pelo, o é adjetivo. Então, já sei. Palavra precedida de adjetivo é um substantivo. Então, descarta a alternativa E. A alternativa C gabarita a questão, porque eu tenho dois adjetivos. A medicina é uma grande ciência. Basta só isso de dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las. De Machado de Assis, lá em Dom Casmurro. Nesse texto, o adjetivo grande, então vamos observar aqui. A medicina é uma grande ciência. Ele mostra a longa duração dos estudos médicos? Não. Aqui está falando de quê? Da abrangência da ciência.
Então, da abrangência dela e não da longa duração dos estudos médicos. Indica um enorme conteúdo de estudos, ela é uma grande ciência. Será que quando eu falo que ela é uma grande ciência, é um enorme conteúdo de estudos? Posso deixar por enquanto. Valoriza a competência, esse adjetivo grande ciência. Ele vai valorizar a competência dos profissionais médicos? Não, aqui está falando que ela é uma grande ciência, não está relacionada à competência dos profissionais médicos. Esse adjetivo grande, ele contém uma apreciação positiva de valor certinho, observe. Ele é um grande homem, ele é um grande governador, ele é um grande presidente. Então aqui é uma apreciação positiva de valor. Ele é um grande homem. Então está expressando o valor dele. Alternativa D gabarita a questão. Então descarto a B. Refere-se a uma comparação com as demais ciências? Não. Não está comparando. Aqui está simplesmente gerando valor positivo à ciência. Advérbio, como você pode ver aqui, será que ele tem um valor de intensidade? Pode ser um advérbio com valor de quantidade? Veremos agora. Advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Memorize. Advérbio ele só pode modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se ele estiver junto de um substantivo, nós teremos um adjetivo. A FGV cobra bastante para falar se é um pronome indefinido ou se é um advérbio. Sobre essas ocorrências, é correto afirmar que, vamos ver o que pede. No texto 1, há 3 ocorrências do vocábulo mais. Joga mais luz sobre a origem da vida, uma das mais importantes publicações científicas, será o mais antigo registro de vida na Terra. Sobre essas ocorrências, é correto afirmar que 1 e 2 mais tem valor de intensidade, ele joga mais luz. Observe só, se eu disser ele joga luz e ele joga mais luz, então aqui a gente já consegue identificar que, será que esse advérbio está modificando o verbo jogar ou será que é o substantivo luz? É isso que a FGV cobra bastante. Então, ele joga mais luz sobre a origem da vida. Você observa que aqui ele está próximo de um substantivo. Se está próximo de um substantivo, nós já sabemos, neste caso é o quê? Um pronome, então vamos puxar aqui, é um pronome indefinido, correto? Indefinido, porque ele está acompanhando um substantivo. Uma das mais importantes publicações, uma das importantes, se eu disser, ela é uma importante publicação, ela é a mais importante, aqui eu já consigo identificar uma ideia de intensidade. Se expressa uma ideia de intensidade, eu já sei, é um advérbio de intensidade. Então, A2, intensidade. Será o antigo registro de vida na Terra. Será o mais antigo registro. Novamente, uma ideia de intensidade. Intensidade. Então, a primeira vai expressar uma quantidade, não é isso? Quando fala lá mais luz sobre a origem da vida. Mas eu já vi que o quê? 2 e 3, vamos ver aqui, 2 e 3, mais tem valor de intensidade. A alternativa C vai gabaritar a questão. Já vi que o 2 tem valor de intensidade, mas o 1 não. O 3 é valor de intensidade, você vai eliminando. O 2 mais tem valor de quantidade indeterminada? Não, nós já vimos que é intensidade. O 3, intensidade também. Posso descartar as demais alternativas. Ele analisa cuidadosamente todas as denúncias. Palavras terminadas em mente, fique atento. Olha o advérbio de modo. Como você vai saber se é um advérbio de modo? Faça a pergunta. Como ele analisa todas as denúncias? De forma cuidadosa, de modo cuidadoso. Então, aqui eu já vi que é um advérbio de modo. A forma do advérbio cuidadosamente equivale a com cuidado. Como ele analisa todas as denúncias? Com cuidado.
Vamos marcar a opção em que o advérbio dado mostra uma expressão correspondente correta. Ele falou claramente. Com claridade, não. Claridade aqui está relacionada à questão da luz. Então, ele falou claramente, ele falou de modo claro. Então, vou descartar que essa correspondência está errada, eu preciso da correta. Era um funcionário altamente qualificado. Com altura, não. Se eu falo altamente qualificado aqui, eu poderia falar muito qualificado. Chegou rapidamente ao trabalho. Como ele chegou ao trabalho? Chegou com rapidez, de modo rápido. Então, aqui está a expressão correspondente correta. Era um produto largamente consumido. Com largura, não. Poderia falar amplamente. Ou então, muito consumido também. Descarto. Na festa, tudo estava simplesmente divino. Com simplicidade, não. Quando eu falo lá simplesmente, nós já sabemos que pode também ser no sentido de que na festa tudo estava muito divino. Então, aqui também vai expressar, de qualquer maneira, uma intensidade aqui nesse simplesmente. É diferente de eu falar com simplicidade. A gente usa muito simplesmente. Como estava a festa ontem, ela estava simplesmente maravilhosa, ou seja, a festa estava muito maravilhosa. Vamos ver o que pede. Nesse segmento ocorre 3 vezes a palavra muito. Sobre essas ocorrências, vamos marcar a alternativa correta. Será que são todas advérbios? Será que pertencem a classes gramaticais diferentes? Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino que, além de levado, ou muito levado, aqui eu já observo que uma ideia de intensidade, não é isso? Ah, mestre, lá na questão primeira você falou que o adjetivo vai modificar o verbo, ou melhor, que o advérbio vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Sim, levado é o quê? Um adjetivo. Se é adjetivo, o advérbio vai modificá-lo. Existe uma grande diferença de falar ele é levado e ele é muito levado. Era também mentiroso. Novamente, adjetivo, não é isso? O advérbio ele modifica o ava, então, novamente, intensidade. E que certo dia, após aprontar na sala de aula, após aprontar muito, novamente, intensidade. Ah, mestre, mas é que ele está modificando o quê? O verbo aprontar. Então, e que certo dia após aprontar muito. Então, nessas 3 situações aqui, eu já sei que ele pertence à mesma classe gramatical que é o advérbio. Eles são advérbios de intensidade. Se ele aparecer junto a um substantivo, já saiba, não pode ser advérbio, porque o advérbio ele modifica o ava, ele não modifica o substantivo. Todas as ocorrências representam classes gramaticais diferentes, não? Só as 2 primeiras também não? Só as 2 últimas não? Só a primeira e a terceira? Nada disso. Todas aqui são advérbios. A questão desta prova é elaborada a partir de pequenos textos e pretendem avaliar sua capacidade em interpretar e compreender textos, assim como em redigir de forma correta e adequada. Então, você observa, questão do ano de 2022, prova para o cargo de soldado, bombeiro, militar. Aqui você já identifica, a FGV faz muito isso, traz pequeno texto, provérbio, para você fazer a interpretação. Assinale a frase a seguir em que o vocábulo melhor desempenha a mesma função que na frase acima. Um relato honesto se desenrola melhor se o fazem sem rodeios. Ok, e esse advérbio, será que ele é o quê? Será que ele é um substantivo? Um advérbio? Observe, um relato honesto se desenrola se o fazem sem rodeios. Desenrola melhor, aqui eu tenho um verbo. Observe a diferença entre eu dizer desenrola melhor ou desenrola. Ele desenrola o seu trabalho, ele desenrola melhor. Aqui você já consegue identificar que está fazendo o quê? Uma modificação do verbo. Então, nós vamos marcar que ele vai desempenhar essa mesma função de advérbio. Então, vamos lá. A melhor frase, aí eu já sei. Opa, frase é um substantivo. Mestre Mário disse, se está acompanhando um substantivo,
não pode ser advérbio, será um adjetivo. A engenhosidade é o sal da conversação, não seu melhor alimento. Novamente, substantivo. Você já sabe, está junto a um substantivo, adjetivo. O melhor acontecimento, acontecimento, substantivo. Se está junto aqui, eu já sei, advérbio, ou melhor, adjetivo. Se está junto a um substantivo, adjetivo. Advérbio, ele estará junto a quê? Ao ava. Adjetivo, verbo, o próprio advérbio. Quando os bens circulam, verbo, eles circulam melhor. Então, aqui eu já sei que é um advérbio. Por quê? Está modificando o verbo circular. Da mesma forma que ali é um advérbio, aqui também. Das palavras insignificantes, nasce a melhor demanda. Demanda substantivo. O que acompanha um substantivo é o quê? Um adjetivo. Pegue o seu caderno, anote aí essa questão de advérbio. Na sua prova terá uma questão sobre advérbio. Lembre-se de que ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Está junto de um substantivo? Pode ser adjetivo ou então um pronome indefinido, por exemplo, o mais.